Olá, pois é. Em 2021, a principal lei que a gente tem no Brasil para punir a má conduta de agentes públicos, ela passou por uma reforma completa. A lei de improbidade administrativa é aquela ferramenta para responsabilizar gestores por desonestidade, sabe? Mas as regras do jogo mudaram bastante. Vamos dar uma olhada no que de fato foi alterado e qual o impacto disso tudo. Então, a grande questão que fica no ar é essa. Será que as novas regras servem para proteger o bom administrador, aquele que comete um erro sem querer? Ou será que, na prática, elas acabam dificultando a punição de quem é corrupto de verdade? Para a gente conseguir responder isso, a gente precisa mergulhar nos detalhes dessa reforma. O nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro vamos no básico. O que é essa lei? Depois a gente vai para a mudança mais impactante de todas, que é a tal da exigência da intenção, o dolo. Em seguida, vamos ver a lista de atos ilegais, as novas punições e também as regras do processo. E aí, no final, a gente junta todas as peças para entender o cenário completo. Ok, para a gente entender as mudanças, primeiro a gente precisa firmar a base, né? Afinal, o que é e para que serve a Lei de Improbidade Administrativa? De forma bem direta, o objetivo da lei é proteger o que é de todo mundo, o que é público. Ela existe para garantir a honestidade na administração e a integridade do nosso dinheiro, do nosso patrimônio. Basicamente, punir quem age de forma desonesta no exercício de uma função pública. Simples assim. Agora sim, vamos para o que é, sem dúvida nenhuma, a alteração mais importante e mais discutida de toda essa reforma. A nova e bem mais estrita exigência de dolo para que um ato seja considerado improbidade. E aqui, olha, tá a chave de tudo. A lei agora define dolo de uma forma muito, mas muito específica. É a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Isso é crucial. Não basta mais provar que o gestor agiu porque quis. A acusação precisa comprovar que ele tinha a intenção clara de cometer aquela ilegalidade para conseguir um resultado proibido. A diferença na prática é gritante. Antes, um gestor podia ser condenado por um erro grave, por uma negligência, o que no direito se chama de culpa. Agora, a culpa foi simplesmente removida da lei de improbidade. A punição só acontece se for provada a má-fé, a intenção deliberada. Ou seja, um erro administrativo, mesmo um que cause um prejuízo enorme, não é mais improbidade se não tiver prova dessa intenção específica. Certo. Além de mudar essa exigência de intenção, a reforma também mexeu na lista de ações que a lei considera como improbidade administrativa. O escopo ficou, digamos, mais restrito. A lei sempre dividiu os atos de improbidade nessas três grandes categorias, né? O enriquecimento ilícito, o prejuízo aos cofres públicos, que é o dano ao erário, e a violação dos princípios da administração, como honestidade e imparcialidade. A reforma manteve essa estrutura, mas ela deu uma enxugada e especificou bem mais as condutas dentro de cada uma delas. A mudança mais forte foi na categoria de atos que violam princípios. Sabe aquelas condutas com uma redação muito aberta, muito genérica? Elas foram simplesmente removidas da lei. Por exemplo, uma coisa vaga como agir contra a lei ou atrasar um ato, isso por si só não configura mais improbidade. A lista agora é bem mais específica, focando em casos claros como nepotismo ou fazer autopromoção com dinheiro público, e também fraudes em concursos. Certo. A lei mudou o que é considerado um ato ilícito e como isso precisa ser provado. Mas e depois da condenação? As punições também foram alteradas? Vamos ver quais são as consequências agora. O novo cenário das punições, tá bem diferente. Para os atos mais graves, que são o enriquecimento ilícito e o dano ao erário, a suspensão dos direitos políticos continua, podendo chegar a 14 e 12 anos. A grande mudança vem na terceira categoria. A violação de princípios não causa mais a perda de direitos políticos. A punição agora é só uma multa. E aqui tem um ponto que é crucial, o momento da punição. Antes, um político condenado por um tribunal colegiado, que é a segunda instância, já podia ficar inelegível. A nova lei diz que todas as sanções, incluindo a suspensão dos direitos políticos, só podem ser executadas depois do trânsito em julgado. Ou seja, só quando não cabe mais nenhum recurso em nenhuma instância do judiciário. As mudanças não pararam por aí, não. A forma como os processos são abertos, como eles são conduzidos e julgados, também foi profundamente alterada pela reforma. Essa aqui é uma mudança de protagonismo. Antes, além do Ministério Público, a própria entidade pública que foi lesada, tipo a Advocacia Geral da União ou as Procuradorias dos Estados e Municípios, também podia entrar com a ação. Com a reforma, essa possibilidade se tornou exclusiva do Ministério Público. Agora, só ele pode iniciar o processo.
A regra da prescrição, que é o prazo que o Estado tem para punir, também mudou completamente. Agora funciona assim: tem um prazo de 8 anos para o Ministério Público começar a ação. A grande novidade mesmo é a tal da prescrição intercorrente. Depois que o processo já começou, a Justiça tem só 4 anos entre cada decisão importante. Se o processo demorar mais que isso para avançar de uma etapa para outra, ele simplesmente acaba e o réu não pode mais ser punido. Isso coloca uma pressão de tempo enorme sobre o judiciário. Bom, vamos agora juntar todas as peças e tentar construir o cenário geral. O que esses pontos todos somados significam para o combate à improbidade no Brasil, hein? Recapitulando de forma bem concisa, a condenação agora exige prova de intenção específica, o dolo. O leque de condutas que podem ser punidas foi reduzido. As punições de verdade foram adiadas para o fim de um processo que pode ser bem longo. A responsabilidade de acusar foi toda concentrada no Ministério Público. E, para completar, foram criados prazos mais curtos para o processo andar, senão ele prescreve. São, sem dúvida nenhuma, mudanças estruturais na forma como o Brasil lida com a improbidade. Isso tudo nos leva de volta à pergunta final, que fica aqui como uma provocação, uma reflexão. Será que a reforma tornou a lei mais justa ao focar na má-fé e proteger o gestor público de ser punido por simples erros? Ou será que, na prática, as novas exigências e os prazos mais curtos acabaram criando um caminho com muito mais obstáculos para punir a corrupção, podendo gerar uma sensação de impunidade? Essa é a questão central que o futuro da aplicação dessa nova lei vai ter que responder. Caso tenha gostado do conteúdo, convidamos você a se inscrever no canal para continuar recebendo materiais de estudo.